Boa noite, irmãos. Mais uma vez reunidos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor, meditarmos na sua palavra. Isso é um privilégio para nós. Nessa noite eu quero convidar você a meditar comigo um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, né? A Bíblia é cheia de preciosidades, mas existem textos que falam ao nosso coração de uma maneira mais especial. Esse é um dos que fala muito ao meu coração. Isaías 40. Eu quero ler a partir do versículo 12 até o versículo 31. Isaías 40, de 12 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, existe uma pergunta que precisa ser feita e precisa ser respondida. E ela é: quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o seu Deus? Nesses versículos, né, Isaías, então, tenta descrever um pouco da grandeza de Deus. E ele fala coisas impressionantes aqui. Ele diz, olha, o Senhor Deus é aquele que, com a sua mão, com a concha da sua mão, mediu as águas. Pense, irmãos, em todas as águas que existem no planeta Terra, né? O Senhor mediu todas essas águas na concha da sua mão. Ele pegou isso e isso coube então na concha da sua mão. E aí Isaías continua dizendo, olha, ele mediu os céus a palmos.
Ninguém sabe o tamanho desse universo em que nós vivemos. Estima-se que o nosso universo tenha o comprimento de 900 milhões de anos-luz, ou seja, se você viajasse na velocidade da luz, você gastaria 900 milhões de anos para percorrer o universo de uma ponta a outra. E a Bíblia está dizendo que o Senhor mediu o universo, mediu os céus a palmos. E Isaías continua dizendo, olha, ele recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra. E ele pesou os montes e os outeiros em balança de precisão. Às vezes, quando nós andamos, nós vemos a natureza, os montes, as montanhas, tudo que Deus criou. Pense que Deus pesou cada uma daquelas coisas em balança de precisão. E aí a gente começa a imaginar quão grande é o nosso Deus, quão grande é a sua força, quão maravilhoso é o seu poder. Então, a primeira coisa que Isaías nos conta aqui é a grandeza de Deus em relação à natureza, em relação às coisas que ele mesmo criou. Ele diz aqui ainda que o Senhor criou o seu exército de estrelas e que ele as chama cada uma pelo nome, que nenhuma delas falta, porque elas conhecem quem é o seu Criador e que ele é grande em força e forte em poder. Então, Deus é soberano sobre a natureza, sobre tudo que ele criou. Ele é grande para ter criado todas as coisas que nós vemos e que nós conhecemos, aquelas que são maravilhosas demais para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, aquelas que são altas demais para que nós alcancemos. Tudo isso Deus criou e para ele é nada. Ele pesa em balança de precisão, ele mede a palmos, ele coloca as águas na concha da sua mão. Depois a gente pode ver nesse texto aqui também a grandeza e a majestade de Deus em relação ao conhecimento. O homem tenta conhecer, o homem tenta saber, tenta descobrir, né? Nós estamos vendo aí uma luta das pessoas para tentar descobrir uma vacina para o coronavírus. A gente vive numa era em que as pessoas têm muito acesso à ciência e à tecnologia, mas Deus é a fonte de todo conhecimento. E a palavra de Deus nos diz que dele vem então toda a ciência, toda a sabedoria, todas as estratégias e todos os recursos. Porque ninguém nunca ensinou nada a Deus, ninguém nunca deu um conselho ao Senhor, porque toda a sabedoria vem dele, porque todo conhecimento vem dele, porque ele sabe todas as coisas em todos os tempos, porque ele é onisciente, porque ele é onipotente, porque ele é onipresente. Então Isaías aqui diz, olha, quem que um dia aconselhou o Senhor? Quem que tomou conselho com ele, ensinou alguma coisa para ele? Ninguém, porque ele é o dono do conhecimento. Depois Isaías também nos fala da majestade de Deus em relação às nações. E é engraçado a forma como o profeta Isaías coloca a soberania de Deus em relação aos homens. Ele diz, olha, porque Deus olha para as nações e ele vê como se elas fossem pó. É engraçado que Isaías usa uma expressão aqui, que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ou seja, todo poder que o homem imagina ter para Deus é nada. Ele coloca e derruba governantes, ele entrona e tira príncipes e reis dos tronos. Não existe nenhum homem que tenha realmente poder, porque o poder pertence ao Senhor. As nações, por mais poderosas que pareçam ser, para ele são menos do que nada, são como um vácuo. Então a gente tem que entender a majestade do nosso Deus em relação ao curso da história, a soberania dele em relação aos acontecimentos que nos cercam e aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, porque tudo isso para ele é nada e ele faz conforme a sua vontade. Depois, Isaías nos fala da majestade de Deus em relação aos ídolos, né? Ele fala, olha, os idólatras, né? As pessoas que adoram ficam aí tentando construir ídolos de ouro, ídolo de prata, e o sacerdote vai lá, escolhe uma madeira para que crie um ídolo que não oscile, que não balance. E aí ele fala o seguinte, vocês não sabem, não tem sido anunciado para vocês desde os princípios da terra que Deus, o Deus verdadeiro, sou eu, aquele que está sentado sobre as redondezas da terra.
E quando eu olho para os moradores da terra, para mim eles são como gafanhotos. Eu estendo os céus como cortina e eu desenrolo como tenda para neles habitar. Eu é que sou o Deus. Não adianta vocês ficarem criando deuses falsos, imagens de escultura, o ídolo, né, na nossa vida, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, dinheiro, sucesso, prazeres, prestígios. Mas Deus está dizendo, olha, vocês não devem confiar nessas coisas, vocês devem confiar em mim, porque eu sou o Deus verdadeiro. Depois Isaías nos fala então da majestade de Deus em relação aos príncipes, né? Ele diz que as nações são como uma gota que cai dentro de um balde. E ele diz então que os príncipes são reduzidos a nada, eu reduzo os príncipes a nada, eu torno em nulidade os juízos da terra. Deus está dizendo, olha, não tentem contender comigo, porque vocês não podem, né? Eu sou o Senhor de vocês, eu faço conforme a minha vontade. Vocês não têm poder e não têm conhecimento. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que é verdade. Quantos homens se levantaram? Faraós poderosos, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, os Césares, Napoleão Bonaparte, Hitler. Todos morreram e a memória desses homens está coberta de pó, mas Deus continua no seu trono, governando a história e governando a nossa vida. E é por isso que na hora da aflição, nós podemos erguer os nossos olhos e olhar para Ele que é o nosso Deus. E aí então Isaías termina dizendo sobre as implicações da grandeza de Deus na nossa vida. Deus está atento, irmãos, àquilo que nos acontece, mesmo quando nós achamos que Ele está indiferente aos nossos problemas, ou quando nós nos sentimos injustiçados por Ele. Ele pergunta aqui, olha, depois de me conhecerem, depois de saberem quem eu sou, vocês continuam dizendo que o caminho de vocês está encoberto a mim, ou seja, que eu não sei o que está acontecendo com vocês e que vocês estão sendo injustiçados e que eu não estou percebendo isso. Deus pergunta para Israel, vocês realmente acham que eu não sei o que está acontecendo, que eu não tenho conhecimento das injustiças? E ele então diz, olha, eu não me canso de cuidar de vocês, eu não me fatigo, eu posso esquadrinhar tudo que está o coração de vocês, mas ninguém pode esquadrinhar o meu entendimento. Eu posso dar forças àquele que está cansado, multiplicar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam, se fatigam, os monstros de exausto caem, ou seja, o vigor de vocês não vale nada. Mas quando vocês esperam em mim, eu posso renovar as forças de vocês. Vocês vão então subir com asas como águias, vocês vão correr e não vão se cansar, e vocês vão caminhar e não vão se fatigar. Então ele está dizendo que ele não se cansa de cuidar de nós, que é ele que nos fortalece mesmo quando nós estamos abatidos, e que é ele que nos restaura das crises em todas as fases da nossa vida, quando nós somos jovens, quando nós somos velhos, quando nós já estamos cansados, é o Senhor que nos restaura. Existe uma passagem muito interessante na Bíblia, quando Saul enfrentou os filisteus depois de ter desobedecido o Senhor, né, ter feito um sacrifício sem a orientação de Deus, e então aquela batalha estava praticamente perdida, mas o filho de Saul, Jonatas, ele então se propôs a lutar contra os filisteus com a seguinte confiança. Ele disse, olha, nós somos só dois, era só ele e o seu pajem, né, com duas espadas, mas ele diz, nós vamos descer contra aqueles homens, porque para o Senhor não importa se são poucos ou se são muitos, ele pode vencer do mesmo jeito, porque ele não depende de nós, ele faz aquilo que ele quer. E é mais ou menos isso que Isaías está dizendo, nós não precisamos ajudar o Senhor, é Ele quem nos sustenta, porque é Ele que é o grande Deus, é Ele que é poderoso sobre todas as coisas. Amém? Quão grande é o seu Deus? Pense sobre isso. Você tem colocado a sua confiança, a sua fé exclusivamente no Senhor? Você sabe quão grande Ele é, quão grande Ele tem sido na sua vida.
Que o Senhor te abençoe nessa noite. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse instante. Vamos pedir a Ele que nos multiplique a força, que nos restaure as energias, que nos ajude a correr, a caminhar sem nos fatigar. Que Ele esteja então conosco, cumprindo essa promessa na nossa vida. Que Ele esteja abençoando os enfermos, as famílias, os enlutados, os não crentes, por quem nós temos orado. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Deus de grandeza, Deus de força, Deus de majestade, Senhor, nós nos chegamos aqui diante do Senhor, depois de ter escutado a Tua palavra e ter, ó Deus, parado para pensar em quão grande o Senhor é. E isso enche o nosso coração de alegria. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que é soberano sobre a natureza, sobre as nações, sobre os príncipes. Ó Deus, o Senhor é aquele que mediu os universos, os céus a palmos, que tomou todas as águas nas conchas da sua mão, que pesa, ó Deus, os montes e os outeiros em balança de precisão. O Senhor é aquele que governa um exército de estrelas e que chama cada uma delas pelo nome. E, ó Deus, porque o Senhor é grande em força, porque o Senhor é forte em poder, nenhuma delas venha a faltar. Senhor, muito obrigada, ó Deus, por isso. Nós nos chegamos aqui diante do Senhor porque cremos que esse é o nosso Deus. Nós sabemos que nós não temos, os nossos recursos não valem nada, o nosso vigor é finito, é passageiro. Ó Deus, nós caminhamos de um lado para o outro, às vezes confusos e perdidos no meio das nossas emoções e das situações que cercam a nossa vida. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é a promessa que o Senhor tem nos feito. Ó Deus, aqueles que esperam pelo Senhor caminham e voam com asas como águias, caminham e não se cansam, ó Deus, correm e não se cansam. Ó Deus, então faz cumprir essa promessa na nossa vida nessa noite. Ó Deus, renova as nossas forças quando nós estivermos cansados, nos dá confiança e fé, nos ajuda a fixar os nossos olhos no Senhor e a viver uma vida, ó Deus, digna diante do Senhor Deus. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela tua grandeza, pela tua majestade. Nessa noite queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor coloque sobre nós as tuas mãos e abençoe de um modo muito especial aqueles que têm passado por momentos de enfermidade. Ó Deus, o teu povo precisa da tua cura, precisa que o Senhor então dispense o seu favor, ó Deus, para a saúde dos nossos irmãos. Então tem misericórdia de nós e dos que estão enfermos. Abençoa o irmão Feliciano, a Ana Carolina. Ó Deus, abençoa a irmã do irmão José Ailton, a irmã da irmã Marionilda. Ó Deus, te abençoa a Regina, a irmã da Leila. Ó Deus, o irmão Levi, a irmã Sandra, a irmã Helenita, o pastor, a irmã Lucineide. Ó Deus, nós te pedimos pela irmã Conceição, a irmã Nilza, irmã Maria de Fátima, a irmã Marli, a irmã Roseli, a irmã Kellen. Todos os nossos irmãos que têm lutado com as suas enfermidades, pessoas que estão, ó Deus, em leitos de UTI, pessoas que estão internadas lutando contra o Covid. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, o Senhor tem um propósito para cada um, ó Deus, os nossos pastores e missionários que estão enfermos, por quem nós temos visto os pedidos sempre serem colocados. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, traz a cura física. Para aqueles que precisam, ó Deus, traz a cura espiritual, porque o Senhor é dono das nossas vidas. Ó Deus, também te pedimos por aqueles que estão sofrendo, que estão tristes, que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Ó Deus, aqueles que estão lutando com alguma situação na sua vida que às vezes não conseguem resolver. Ó Deus, tem misericórdia dos problemas financeiros, daqueles que estão com problemas nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, que o teu povo seja abençoado aonde ele estiver. Ó Deus, cumpre a tua vontade, cumpre o teu propósito, abençoa a família da irmã Welce, família da irmã Rose, abençoa, ó Deus, a família do pastor Marcos ali em Caldas Novas, do pastor Nilo. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa que nesse instante enfrenta um problema.
Ó Deus, nós temos tido dias de tantas dificuldades, ó Deus, e nós temos lutado, ó Deus, para permanecer fiéis ao Senhor. Então tem misericórdia de nós, porque nós não conseguiremos sozinhos, nós precisamos, ó Deus, da tua mão, nós precisamos da tua proteção, nós precisamos que o Senhor seja o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Ó Deus, tem misericórdia de nós queremos estar debaixo das tuas asas, então nos cobre com o teu poder. Ó Deus, nesse instante também queremos te pedir pelos nossos amigos, familiares, os nossos irmãos que ainda não te conhecem. Ó Deus, revela a eles a grandeza do seu poder. Ó Deus, se revela a essas pessoas para que elas entendam quem é o Senhor e quão grande o Senhor é. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, ó Deus. Ela tem clamado pelo seu neto Carlos Alexandre, pelas suas filhas, pelo seu irmão. E nós cremos que o Senhor está trabalhando nessa família. Nós cremos que o Senhor está, ó Deus, ouvindo as orações da tua serva, as orações da tua igreja. Te peço também, ó Deus, pelos familiares do irmão Tim, pelos familiares da irmã Helenita, porque eles têm pedido, pelos nossos adolescentes, nossas crianças e seus familiares que ainda não são crentes. Abençoa também a Juliana, ó Deus, que o Senhor esteja com ela, tocando na vida dela, no coração dela, dando força para enfrentar cada situação difícil. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, eu te peço por cada pessoa que tem nos acompanhado nesse ano. Ó Deus, a Cidinha, o Rosiron, a Sueli e sua família, a Albiana e sua família, o Giovanni e sua família, a Laura. Ó Deus, tem misericórdia também do Cléo, que está indo na nossa igreja, que o Senhor possa estar esclarecendo a ele a tua vontade na vida dele. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grande. E antes mesmo que nós possamos falar, o Senhor já conhece aquilo que nós precisamos. O Senhor são nos nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Cuida de nós e não se cansa, não se fatiga. O Senhor está sempre disposto a estender a sua mão de poder e nós te louvamos por isso. Senhor Jesus, nesse instante queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, que nós possamos estar diante do Senhor com o nosso coração puro e que os nossos pecados, as nossas iniquidades não sirvam de empecilho para que o Senhor então escute as nossas orações. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe você e a sua família. Continue conosco. Nós temos as nossas devocionais todos os dias às 6 da manhã e às 8 horas da noite. Na quarta-feira nós temos culto de oração, 19h30, transmitido ao vivo pelo Facebook. Domingo nós temos EBD, 10 horas da manhã, Facebook e YouTube. E à noite o nosso culto é presencial, 19 horas, transmitido ao vivo pelo Facebook. Não deixe de participar, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de buscar ao Deus verdadeiro, aquele que é grande, enorme, majestoso e poderoso. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará.
esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda a sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar.